lugares mais familiares aos menos familiares, veio a oposição, de onde eu esperava, de onde eu não esperava, muito desafio, muita palavra de desânimo, muitas pessoas desacreditando na cara lisa, que é uma das pessoas que eu respeito extremamente. Ela disse, você só coloca o rosto no seu cartaz no dia que você for um Billy Graham. Fala galera, hoje mais um episódio da série. E uma das coisas que a gente valoriza muito no Next Gen é os líderes do Ceará. E quando a gente fala Ceará, a gente fala principalmente também do interior. Hoje a gente está com o Ítalo evangelista. Ele trabalhou durante muito tempo nas cruzadas do Rubens Cunha. Ele organizava cruzadas, não aqui no Ceará, mas também no Nordeste. Ele tem uma experiência muito incrível. Ele é certamente um líder da próxima geração. E a gente gosta muito de valorizar essas pessoas daqui da nossa terra, e hoje a gente tem a oportunidade de entrevistar com ele. O Ítalo, muito obrigado por estar aqui com a gente, cara. Você é uma pessoa muito especial. E eu já quero te começar a fazer essa pergunta. Como foi que tu começou no Ministério do Rubens, cara? Como foi essa experiência de começo lá? Como é que foi o começo e tudo mais? Renan, muito obrigado pela perspectiva do Next Gen. E o começo, eu acredito que quando eu entrei no Ministério do Evangelista Rubens Cunha, eu já estava trabalhando com campanhas evangelísticas aqui na minha cidade. Eu já tinha desenvolvido uma visão de alcance evangelística aqui para a minha cidade. Então, eu consegui fazer uma cruzada e, coincidentemente, eu conheci o Rubens em um Movimento Nacional de Evangelização do Sertão, aqui em um congresso, e eu falei para ele que eu estava realizando uma cruzada, e daí, então, ele me convidou para trabalhar com ele nas campanhas evangelísticas. Então, eu acredito que esse começo veio daí. Tudo começou a partir daí, mas só que eu já estava lá, fazendo os trabalhos evangelísticos, entendeu? Uau! E assim, eu me lembro que tu falava muito assim, que tu tinha iniciativa de carregar as coisas, tu era um cara mais ou menos serviçal, o começo foi um pouco isso lá. Como é que foi? Conte um pouco mais o que tu fazia assim. Esse para mim, é o essencial de qualquer ministério, até porque ministério em si significa serviço, né? Mas eu fiz de tudo, desde lavar banheiro, a lavar auditório, a desmontar andaime, a carregar peça de andaime, a carregar refletor, tudo que você imaginar, eu fiz no começo do ministério, até que eu pudesse ter a oportunidade também de poder exercer integralmente o ministério evangelístico. Então, esse serviço foi a pedra principal para começar no ministério, porque eu acredito que o provérbio diz que veja o homem bom em seu serviço, perante rei será posto, né? Ao serviço real será designado. Então, o serviço, ele tem uma designação à realeza, a posição máxima de qualquer hierarquia, no caso, né? Então, eu sempre acreditei nisso, que o serviço iria me levar à presença de grandes homens, e foi o que aconteceu. Uau, cara. Assim, é muito, muito legal, porque às vezes muitas pessoas, elas existem dois lados, o esperar em Deus, mas às vezes tem um lado ruim, que é o lado que o esperar, que dá uma inatividade. E assim, o que tu falaria para essas pessoas que querem fazer algo, têm um chamado e estão no esperar na inatividade, realmente imerso? Porque eu vejo que tu teve iniciativa, cara. Tu foi lá falar com ele, tu foi lá bater na porta, tu foi lá, fazia tudo. Cara, comenta um pouco mais desse esperar que é meio que é ruim pra gente. Eu acredito que o chamado é do tamanho do braço. É o que está ao seu alcance. Eu não conheço nenhum chamado que esteja fora desse alcance. Então, esse esperar, na verdade, não é passivo. Você tem que ser proativo. Você não pode dizer, eu estou esperando em Deus, e simplesmente ficar parado. Eu acredito que o maior tempo de espera foi fazendo algo dentro do meu alcance. Sempre o que teve ao meu alcance, no caso, por isso que eu digo que é o tamanho do meu braço, porque é o que está ao meu alcance naquele momento. Então, o que eu podia fazer naquele momento, eu fazia. Seja colocar a cadeira na igreja, seja para uma reunião de oração, seja para estar junto com o pastor em algum trabalho, seja para alguma reunião. Então, a maneira que eu tinha de esperar em Deus era essa. Eu sempre estava fazendo ou envolvido nas coisas do reino, para que no momento certo, no tempo certo, eu pudesse ter a oportunidade e assim eu já estar encaminhado, que foi o que aconteceu. Se eu tivesse dito que eu estava esperando em Deus e não tivesse fazendo a campanha evangelística, o Rubens não teria me dado a oportunidade. Se eu tivesse ficado parado, eu tenho um chamado de Deus, mas quantas campanhas você já fez? Eu tenho um chamado evangelístico, mas quantas pessoas você já evangelizou ou está evangelizando? Entende? Então, esse esperar foi de encontro à oportunidade que Deus tinha para mim na missão, e foi o que aconteceu. Então, se alguém está esperando, ela não espera de maneira passiva.
ela sempre vai estar dentro do alcance dela, cumprindo o propósito de Deus, até que essa venha, o objetivo que a pessoa tem, no caso meu, era de trabalhar em tempo integral, 100% remunerado, e foi o que aconteceu. Ah, cara, que fantástico, velho. E eu me lembro um dia que certo líder tinha falado para você que tu nunca iria realizar uma cruzada no nome do teu próprio ministério. E, A gente... assim, eu não sei se tu era muito novo, na época você estava começando. Cara, mas como acreditar no chamado, mesmo diante das dificuldades, da realidade e da descrença das pessoas que estão ao nosso lado, cara? Eu era muito novo, eu comecei com chamado aos 17 anos, e com 19 eu já estava no tempo integral. Com 20 eu já estava direto organizando as campanhas, já tinha sido ordenado ao ministério, já. Isso é uma coisa muito rara, principalmente para a gente que é solteiro, né? Às vezes o pessoal quer dar tradição, e eu respeito demais, eles estão certíssimos, mas não aceitam isso, então muita oposição, muita. Dos lugares mais familiares aos menos familiares, veio oposição, de onde eu esperava, de onde eu não esperava, muito desafio, muita palavra de desânimo, muitas pessoas desacreditando na cara lisa, assim, esse é o termo de você. Então, uma das pessoas falaram para mim que eu só poderia colocar, que é uma das pessoas que eu respeito extremamente, ela disse, você só coloca o rosto no seu cartaz no dia que você for um Billy Graham. E eu guardo isso comigo, porque eu sei que a promessa de Deus na minha vida é levar nesse nível. Não estou falando de conseguir alcançar 185 nações como foi o Billy Graham, mas que há uma unção evangelística e graça para ganhar almas na mesma proporção e para todos aqueles que estão disponíveis, porque o Senhor faz isso. Então, ele disse isso para mim, cara. Não acredito. E eu tava... Era a minha primeira cruzada a nível de cidade, e eu estava com um grande desafio na mão, porque eu tinha muita gente acreditando e apostando em mim, como sempre teve. Muitos evangelistas nos Estados Unidos, pessoas que estavam me observando no ministério, que viam, de certa forma, o potencial. E eu ouvi isso e guardei, eu tenho isso comigo. Inclusive, eu tenho um sonho, se me permite, é uma coisa minha, que eu chegava para um ancião e dizia para ele, foi muito, no sonho eu dizia assim, eu serei o Billy Graham da próxima geração. Eu sei que é uma coisa bem pesada, mas às vezes essa oposição é que faz com que a gente chegue no lugar que Deus tem para a gente. Essa palavra que ele disse que eu só conseguiria, talvez, é por causa dessa palavra que isso me dá mais determinação, mais coragem para poder se tornar um Billy Graham, um símbolo de evangelismo na América Latina. Assim como o Billy Graham se tornou um símbolo de evangelista para o mundo, de evangelismo. Então, isso me dá coragem, né? Isso me dá coragem, me dá força. Só porque ele disse isso me dá força o suficiente para poder conseguir. Então, essa oposição que a gente enfrenta, como um jovem vocacionado, ela é responsável pelo nosso sucesso também. Ela é responsável pelo nosso sucesso também. Então, aquela palavra, aquela pessoa, e muita coisa pesada, viu? É muita coisa pesada que eu ouvi, mas o propósito continua de pé. Uau. Porque assim, a gente... existem realidades diferentes, cada pessoa, mas às vezes as palavras das pessoas que a gente gosta mais, elas são palavras que ferem mais a gente. E, assim, às vezes a nossa realidade, puxa, você... Cara, Ítalo, tá de parabéns, cara. O cara sonhando alto, do interior de Juazeiro, velho. Você imagina, puxa, será que alguma coisa pode vir de Juazeiro? Será que Deus pode fazer algo, algum interior do Ceará? Ou então você mora aqui em alguma periferia de Fortaleza? Então, é realmente incrível, cara. Os teus sonhos, é realmente incrível o teu estilo de trabalho, velho. E é muito incrível mesmo. Que conselhos você daria para todos que têm um sonho ministerial e são do interior do Ceará, velho? Eu acredito que, além da expressão gritante da nossa vida, como exemplo, eu espero também que eles nunca desistam do seu chamado, entendeu? Nunca desistam do propósito de Deus nas suas vidas. E que eles possam depositar inteiramente a confiança deles no Senhor. E não importa como você esteja fazendo o seu trabalho, faça. Essas lições que a gente tira, é prazeroso depois. Essas lições. Então, primeiro, esteja disponível para toda lição que o erro trará na sua vida. Não baixe a cabeça, porque vocês vão errar muito. Então, assim, meu conselho primordial é saiba reagir aos erros, porque vocês vão errar muito.
talvez você vá pecar, talvez você vá tropeçar, mas se você souber reagir a isso, para mim, o ponto principal para mim, permanecer firme foi saber lidar com crítica, lidar com erro, lidar com fracasso, lidar com desânimo, lidar com as palavras de oposição, lidar com ter que voltar no ministério, recuar. Então, se você que está começando agora souber lidar com tudo isso, o sucesso é garantido. Porque para a gente que é novo, que está começando agora, é isso que vai acontecer. A gente vai errar, as estratégias não vão funcionar, a gente vai tentar de tudo até que possa dar certo, a gente vai ter muita porta na cara, a gente vai ter muita gente desacreditando da gente, como foi a pauta anterior. A gente vai ter muito. Então, é saber lidar com isso. Se você souber lidar com isso, você vai ter sucesso. Pode ter certeza. Se você souber lidar com o erro, com o pecado, com a falha, com a oposição, seja qualquer tipo de erro, seja qualquer conotação de erro, porque vai ter muito, cara. Vai ter muita exemplo, gente. Pode falar de alguma coisa assim de alguma, sei lá, algum trabalho que tu foi fazer e tu realmente teve porta fechada mesmo, porque tu era menino, entre aspas, mais novo e tudo mais? Na missão mesmo, sabe? Eu saí um ano na missão, eu fiquei praticamente suspenso da missão, porque depois de um ano eu voltei. E esse discreto, entendeu? E muitas cidades. Eu acho que até hoje eu não tive dificuldade por causa da graça de Jesus na minha vida. Era impressionante, não tem outra explicação, não tem uma explicação natural, porque você não tem influência, você não tem formação, você não tem crédito, porque a maioria dos pastores vão por referências. E você chegar assim, com a cara e a coragem, não tem outra explicação. Não tem outra explicação a não ser a graça de Jesus sobre a vida da pessoa. Assim, e eu falo que isso não significa que tenha tido oposições, mas eu tive mais pelas pessoas que eu respeitava e tinha como referência, por incrível que pareça. Então, as pessoas que eu mais tinha respeito e esperança, isso até para tratar, eu já entendo, o nosso coração com relação ao homem, a figura humana, a figura que às vezes a gente deposita uma confiança muito grande na pessoa e acaba se decepcionando. Por quê? Porque Jesus quer que a gente tenha um coração inteiramente dele e que a gente não dependa disso para poder fazer o trabalho. Então, eu tive resistência por parte das pessoas que acreditavam em mim. Essa é a verdade, cara. Que diziam que acreditavam em mim e pela minha forma de trabalhar, ou pela minha forma de acreditar, por ser algo diferente, autêntico. Se você é autêntico, vai ter esse choque com pessoas que já têm uma identidade, entende? Então, assim, eu queria fazer um trabalho de certa forma e havia um choque, e aí vinha a resistência. Já botaram até a mão na minha cabeça para expulsar demônio, sabia? O legal, gente, assim, abrindo o background do Ítalo, assim, grandes cruzadas, cara, que o Ítalo fez, trabalhando com vários pastores de cidades do interior, e ele não tem um pedigree espiritual. Os pais dele não pastor de igrejas, não tem assim os pais dele são grandes empresários. O Ítalo não tem. Falou agora para vocês. Então assim é realmente incrível. E o testemunho do Ítalo ele dá uma margem, um poder de falar para a gente que é possível a gente fazer algo que é impossível para nossas limitações, para nossas condições. Cara, muito incrível isso. E, cara, você já trabalhou com vários pastores, como eu tinha falado, em diversas cidades. E qual foi os seus maiores aprendizados nesse ramo, no ambiente pastoral e de líderes de igreja, cara? Eu sempre me apeguei, assim, muito aos princípios que o Billy Graham estabelecia para cada cruzada em cada cidade. E primeiro, eles tinham um comitê de prestação de contas individual. Segundo, eles nunca estavam com outra mulher, não ser a esposa dele. No meu caso, não poderia ficar com nenhuma pessoa. Por ser solteiro, não poderia ficar. E terceiro, nunca falar mal dos pastores e suas igrejas. Pode acreditar, meu irmão. O maior desafio que eu vi no Nordeste, nas cidades, é a maledicência. A maior lição que eu tirei para a minha vida é que falar mal um dos outros, os amigos ministros, não faz bem e impede o avivamento de Deus na vida da pessoa. Então, eu vi muito disso, sabe? Então, o que eu aprendi com os pastores é aguardar o coração e ter um objetivo em comum. Se você tiver um objetivo em comum com os pastores, é disso que você precisa. Por exemplo, a gente vai alcançar a cidade para ganhar almas. Então, quem é que não quer ganhar almas? Entendeu? Então, esse é o objetivo em comum. Que eu aprendi que para você alcançar a unidade, você precisa ter um objetivo em comum. Então, trabalhando com esses pastores ao longo dos anos, eu percebi isso. E o quanto
a indiferença, a mágoa e o ressentimento faz mal para o ministério. Então, a gente vai ter muito disso ao longo da caminhada, Renan. A gente, como jovens, a gente vai ter muitos choques ministeriais, sejam eles entre pastores, entre irmãos, entre amigos, e como a gente reage a isso vai determinar o nosso futuro no ministério. Então, eu percebi muitos pastores cansados, e os conselhos que eles me davam, a maioria das vezes não era para que eu seguisse os passos deles, mas que eu trilhasse outro caminho diferente. Então, eu estou falando que eu aprendi no geral, beleza? Então, o que eu aprendi no geral foi isso. Por mais que, de conselhos que eu ouvi e de conselhos que eu não ouvi, porque eu tinha uma perspectiva muito boa a respeito dos pastores, sabe? Eu sempre peguei princípios chaves na vida deles, dos comportamentos deles, que eu poderia aplicar na minha vida ou não. Então, os dos princípios que eu peguei, que serve para nós, é que nenhum pastor quer, a maioria deles não quer que a gente siga o mesmo caminho que eles. Isso é impressionante, cara. Entendeu? A maioria dos pastores que eu conheci, eles não querem isso para os filhos deles. Então, os conselhos que, na maioria das vezes, eu tinha, é que eu deveria arrumar um emprego, é que eu deveria arrumar uma faculdade. E isso, eu entendia que o pastor, de forma subconsciente, estava dizendo que o ministério não era suficiente para ele. Então, eu sei que isso é um ponto bem chato, de certa forma, mas é importante para a gente que está começando ter esse entendimento de que talvez no futuro, se a gente não tomar cuidado e não se agarrar firmemente ao propósito, a gente pode acabar aqui na igreja. Então, assim, muito dos poucos são os remanescentes. Uma afirmação muito assustadora, mas, assim, a nível de Nordeste, pastores bem-sucedidos de maiores igrejas, eles estão ali porque eles se agarraram àquilo. E o que eles falavam para mim é que, na maioria das vezes, o ministério não poderia ser uma boa opção. E se você entrar no Barna, que é um instituto dos Estados Unidos, vai dizer que 90% dos pastores eles escolheriam outra profissão se pudessem. Uau. Então, assim, isso é uma estatística do Barna, dos Estados Unidos. Mas o que eu aprendi com eles, no caso foi isso, a valorizar, principalmente, a opção que eu estou fazendo agora, resumindo, valorize, porque a gente está sujeito a se perder, como alguns deles se perderam. Não tomar algumas decisões que eles tomaram. Entenda isso que eu estou querendo dizer. O que eu falei agora há pouco foi para que eles pediam para que eu, como estou começando o ministério agora, se agarrasse a isso com toda a força, para que não houvesse divergência no futuro. Entendeu? Então, assim, é um conselho muito natural. É um conselho muito natural. O que eu aprendi com os pastores foi a ter certeza absoluta. Meu irmão, se você tem um ministério, se você tem um chamado, vá em frente. Segunda coisa, maledicência, ressentimento e mágoa faz mal, sim. Então, às vezes havia um atrito, briga entre pastores, eles não se falavam, cara. Então, assim, não é legal isso, entendeu? Então, o que eu aprendi com os pastores que influenciou muito na minha decisão hoje foi isso. Se tiver um ministério, se dedique 100% para não se perder nesse divergir futuramente. E a questão da maledicência. Eu acho que ficou claro, esse ponto é bem delicado para mim, sabe, Renan? Uau. Caramba. E, cara, em momentos de fama, você fica conhecido naquela região que você trabalha a cruzada, você é referência, tem um grande peso da batalha espiritual, e tudo isso afeta a nossa saúde emocional, cara. O que conselhos você daria para os líderes da próxima geração do nosso estado no cuidado com a saúde emocional? Porque talvez a realidade deles ou estão crescendo, ou então, assim, o chamado começa a ser mais perceptível, ou então estão entrando num outro nível, e o gerenciamento dessas emoções tem que se tornar mais forte. Cara, o que tu falaria pra gente, velho? Eu passei por isso, né? Eu acho que uma das maiores experiências que eu estou tendo é agora. Estou me recuperando de uma crise, eu não sei nem a palavra, talvez absurda emocional. Eu cheguei no limite extremo. Então, eu estou me recuperando ainda do ano passado, porque eu tive à frente de 2 campanhas evangelísticas ano passado, e isso afetou diretamente as minhas emoções, porque eu não conseguia fazer uma cruzada sem dar o meu máximo. E a gente tem a força, a gente é jovem, a gente ouve muito que a gente tem força. E essa força é que trouxe essa consequência emocional para mim. E acabou me afetando. Então, eu comecei a ter muitas crises. Muitas. Eu tive cerca de 11 a 14 crises ano passado.
Eu tive pânico, tive ansiedade, eu tive insônia, eu acordava 4 horas da manhã pensando que eu estava atrasado para as escolas, para os evangelismos. Então, eu fiz 15 sessões de fisioterapia, não fisioterapia não, de psicologia, no psicológico, acredita? Então, para ser restaurado isso, cara. E assim, eu estou no processo ainda, eu percebo que eu estou no processo de restauração, porque eu nunca consegui dar o meu mínimo no reino. Eu nunca consegui dar pouco, eu nunca consegui fazer nada pela metade. Eu nunca consegui fazer. E isso, consequentemente, traz essa exposição. Entendeu? Traz essa exposição. Essa exposição pública, que a maioria das vezes, se você não souber administrar, eu fui muito precoce no ministério. Em todos os aspectos, tudo que você imaginar, eu fui precoce. Todas as áreas eu fui precoce. Não. E isso, de certa forma, toda uma sobrecarga emocional muito grande. Então, o que eu diria é que, se você tem um chamado precoce, procure ter uma cobertura e uma base mais forte do que esse ministério precoce. Então, se você tem pessoas que aconselham você e tem uma base sólida, que daqui vem também as suas raízes, tem pastores, você tem um pastor, você tem uma igreja, você tem um lugar, uma família que ama, que acredita no seu chamado, que acredita no seu ministério. Você tem pessoas que lhe aconselham, lhe exortam por amor. Eu tenho certeza que você estará resguardado da melhor maneira. E eu não consegui administrar isso. Infelizmente, eu não consegui e estou no processo de restauração. Mas tudo isso faz parte do ministério. As minhas emoções ainda hoje, tem hora que eu choro com saudade das campanhas, tem hora que eu penso que eu não vou conseguir mais de maneira honesta, e eu sei que isso faz parte do processo. Então a gente tem que aguentar mesmo, só para você entender a força que essas questões emocionais, que na maioria das vezes é um descaso, entendeu? É um descaso, porque a unção, ela faz isso, ela traz força, ela traz capacidade. Os talentos naturais fazem isso, mas o homem aqui, o vaso, na maioria das vezes não tem estrutura não para aguentar, não. Não tem. E se você não tiver sempre com pessoas melhores que você por perto, você desanda. Desanda porque... E pessoas que lhe amam, principalmente. Pessoas que se importam verdadeiramente com você, pessoas que sempre estiveram ali com você. Porque a primeira coisa que os jovens fazem quando começam a ter sucesso é ignorar a sua liderança, ignorar quem sempre acreditou neles, ignorar os familiares, ignorar o fator eclesiástico, igreja, o pastor que sempre teve com ele. Estou falando que sempre teve, que sempre acreditou. E aí o que acontece? No momento de sucumbir às emoções, ele não tem a quem recorrer. E aí o que acontece? Eu vi muitos. Conheci, não foi nenhum nem dois missionários de uma instituição missionária muito conhecida no Brasil e no mundo, decepcionados, desviados, sem expectativa nenhuma no reino, por causa disso. Então essa é uma lição valiosíssima, valiosíssima. Eu acredito que, e eu espero usar isso um dia para ajudar muitos jovens no ministério quando estiverem começando, sabe? Uau! Como está acontecendo agora, né? Sabe, eu acho, assim, quando essa série do Next Gen, a gente não planejou aqui para fazer uma série do quantas pessoas o cara pregou. Ítalo, como foi pegar para 5 mil pessoas, 10 mil, 3 mil, organizar grandes cruzadas, fazer um show de ministério. A gente quer realmente passar experiências de vida, cara. A gente quer passar como as pessoas superaram, como as pessoas, os aprendizados oportunos, essa expertise que o Ítalo teve de trabalhar com vários pastores no interior do estado, em cidades grandes do Nordeste, de estar aprendendo com eles, de estar fazendo cruzadas, campanhas evangelísticas. Então, assim, cara, muito obrigado, assim, de coração, por ter essa humildade, passar essa experiência, esse conselho dessa fase que tu passou na tua vida, cara. Muito obrigado. Eu já quero entrar na outra pergunta, que é como vocês um evangelista experiente no assunto, que conselhos você daria para todos os Nexes, líderes da próxima geração do nosso estado, que possuem esse chamado de evangelismo? Legal, boa pergunta. Eu sou muito apegado ao legado, sabe? Eu sou extremamente confiante que os céus não trará proporções menores às anteriores para essa geração. Eu acredito que a gente vai ter uma proporção maior de propagar, e assim trazer propagação para o reino. Então, eu não acredito menos que isso. Eu não acredito que essa geração não terá evangelistas menores que a anterior. A gente não está aqui para receber uma pequena porção do que foi passado. Quando o Reinhard Bonk morreu, faleceu, mudou de endereço, como a maioria dos evangelistas gosta, né,
de mudar de endereço, eles só mudaram de endereço. A palavra que eu recebi antes dele foi cerca de 10h30, 11 horas da manhã que eu recebi a notícia. Antes de eu receber a notícia, eu estava com um alemão, um evangelista alemão na sala, uma conferência para líderes, aqui em... agora eu esqueci o nome da cidade, mas na cidade aqui do Ceará. E a palavra que Deus colocou no meu coração foi transição. Não era um legado, era uma transição. Eu estaria tirando aquele para colocar outro. E eu acredito nessa transição. O que nós estamos para enfrentar como próxima geração não é simplesmente um legado qualquer. Porque a gente não tem de quem receber, de certa forma, de uma geração de evangelistas diretamente. Eu não tenho ainda contato mais com o Bonk ou com o Billy Graham. Mas o que o Senhor pode fazer, eu que acredito que Ele vai fazer, além do legado, é uma transição. É pegar aquele lugar que era de simbolismo e de referência e colocar novos evangelistas e novos pregadores, novos pastores, pessoas que vão fazer a diferença nessa geração. Então, o que eu tenho para dizer é que nós somos a geração do mais de Deus. Eu não tenho dúvida de que haverá uma proporção maior de unção e graça para alcançar o que precisa ser alcançado e para fazer o que precisa ser feito. A gente precisa estar com o coração aberto para o que Jesus vai fazer nesses dias, e eu me refiro a esse tempo para a nossa geração. Essa geração de evangelistas vai ser uma geração que não vai aceitar menos do que foi dada à geração anterior. E eu digo isso para os novos evangelistas. Confiem plenamente no que o Senhor fará, porque eu posso dizer que eu espero, Renan, ser um evangelista que vá talvez criar a maior instituição evangelística da América, porque a gente não tem uma referência evangelística, cara. Eu estou falando como Billy Graham foi, como Bonk foi, uma referência evangelística. Quando pensarem no Brasil, eu quero que diga assim, o evangelista, o Ítalo César, a instituição evangelística é a referência de 100% evangelística, 100% de evangelismo voltado para 100% ganhar almas. E o que tem queimado no meu coração, mesmo no processo de restauração, é isso. Eu tenho visto a América Latina, do México à Argentina, sendo incendiada com um grande avivamento que vai trazer muitas almas ao reino de Deus, muitas, dezenas, milhares. Então, eu posso falar da minha realidade. O que tem queimado, o que tem me perseguido ultimamente é daqui de Juazeiro, do Ceará, do Nordeste, trazer uma associação, uma organização, um propósito 100% evangelístico que possa trazer muitas, milhares de almas ao reino de Deus. Então, eu não aceito menos que isso. Eu sei que está sendo doloroso, eu sei que está sendo um processo doloroso, mas eu não aceito menos que isso. Eu não aceito. E nenhum, eu digo você que tem um chamado, você que tem um propósito, que vai ouvir essa série da NextGen, não aceite menos que isso, não aceite. Se você tem um chamado, o que Deus fará através do seu chamado não será menor do que os nossos antepassados, não será menor do que os evangelistas que deixaram a informação para nós. Então, é isso que eu acredito, é nisso que eu me apego todos os dias, que a gente será uma referência evangelística para essa nação e para esse continente. Uau, cara, que incrível. E, cara, conta mais um pouco dessa experiência que tu teve de organizar as cruzadas no teu próprio ministério, que foi... Como é que foi esse negócio de conseguir patrocinadores, falar com pastores? Cara, conta mais como é que foi se desenrolar das coisas e experiências que tu teve pra gente. E, bom, assim, é uma questão bem... Porque, assim, eu acredito primeiramente no sobrenatural. Porque não tem, cara, não tem como você... Eu não tenho uma explicação natural para o que aconteceu, mas eu acredito que a capacitação que a gente tinha na missão ajudou bastante. Ajudou. E eu acredito, assim, essa questão interpessoal de você saber ter diplomacia com os pastores, você entender o que cada denominação acredita, o que cada pastor acredita, você ter uma estratégia de liderança para alcançar e mobilizar todas as igrejas, 5.000, 4.000, já peguei 800 igrejas. A gente trabalhou em João Pessoa, trabalhou em Vitória da Conquista, a gente trabalhou em muitas cidades, aqui em Juazeiro mesmo, com muitas igrejas, muitas cabeças diferentes. Então, você trabalhar com isso, você tem que ser muito bem treinado nesse aspecto de relacionamento interpessoal com os pastores. Nunca trabalhar no coletivo,
sempre trabalhar no individual. Então, eu sempre trabalhei no individual. Sempre construí uma relação primeiro com o pastor, para depois alcançar a igreja e a igreja conseguir se interligar às outras igrejas. Entendeu? Então, se eu fazia isso com a igreja Assembleia de Deus, eu fazia isso com a Batista. Quando perceber, eles estavam interligados e às vezes eles nem percebiam isso. Entendeu? Com um propósito em comum, eles estavam unidos na mesma sala, só que tinha isso. A gente é bem treinado nessa questão na missão. A gente tem manual, a gente tem tudo, tem um perfil requerido, e eu acredito que esses, juntando com sua vocação, é perfeito. Se você juntar isso com sua vocação e souber usar bem os dois, essa capacitação, porque eu conheci pessoas qualificadíssimas, cara. Pessoas com 5, 6 diplomas, desde milionários reconhecidos mundialmente a pessoas que não são nada, e acredite. As pessoas às vezes não sabiam lidar com isso. Não sabiam lidar com desse tanto de informações, e assim, principalmente pela graça de Jesus, mas também essa formação específica que a missão tinha de lidar com os pastores, lidar com as igrejas. Então a gente tinha realmente um desenrolar das coisas. A gente não se envolvia em nenhuma questão pessoal de pastores, tipo, se a pessoa tinha, a não ser o perdão e a reconciliação. Né? Então, a gente não alimentava a divisão, a gente nunca alimentou divisão, a gente nunca alimentou divergências doutrinárias, nunca. Sempre voltado para a alma. O que a gente pode fazer para ganhar almas? O que a gente pode fazer para ter uma cruzada bem-sucedida? Olhe para isso, sempre olhando voltado para o reino. Entendeu? Então, diante dessa experiência, cara, é uma experiência que eu vou levar para o resto da minha vida. E eu acredito que a gente vai exercer muito ainda. É um fator importante, sabe? Sabe, gente, interessante que já conversando com várias pessoas e vendo vídeos, muitos falam que a melhor maneira de você começar a entrar em um ministério é você servindo uma visão. Seja principalmente a visão da sua igreja. No caso do Ítalo, é evangelismo, então, assim, para ele servir uma visão de um ministério evangelístico. E toda essa experiência que ele teve proporciona ele essa a fazer coisas mais diferenciadas, proporciona assim, a experiência, uma universidade viva que foi na vida dele. Assim como o estagiário precisa de um emprego, um estágio, para fazer coisas às vezes básicas, mas aquilo ali é a primeira oportunidade do cara. Então, assim, serve alguma visão, às vezes não precisa ser full-time, tempo integral, mas pode ser de vez em quando alguma coisa, que isso vai proporcionar a vocês, a todo mundo, experiências diferenciadas que vão ajudar no ministério futuro. E o Ítalo trabalhou, serviu muito tempo a missão liderada pelo Rubens Cunha, cara, hoje tem uma experiência muito enorme em Cruzadas. Ítalo, muito obrigado, cara, eu te agradeço demais, muito obrigado por estar aqui com o Next Gen, nós chamamos e nós valorizamos os líderes da próxima geração do nosso estado, do interior do Ceará, cara, nós acreditamos muito que do interior do Ceará vai vir projetos incríveis, missões evangelísticas incríveis, líderes incríveis em nome de Jesus. Cara, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, velho. Amém, valeu. Eu que agradeço, e você sabe, a gente tá junto. Eu costumo dizer que nós fazemos parte do mesmo exército, só que em funções diferentes, mas nós estamos lutando pela mesma causa. E pode contar comigo, a gente faz parte do Next Gen. Uau.